Antes mesmo de qualquer dinossauro pisar na Terra, o nosso planeta já tinha passado por transformações impressionantes e abrigado criaturas que você nem imagina. Muita coisa aconteceu antes dos famosos répteis gigantes dominarem tudo por aqui. E quer saber de uma coisa? Talvez o mais surpreendente seja perceber o quão caótica e maravilhosa era a Terra naquela época. Se você acha que os dinossauros foram os primeiros seres vivos a habitar o nosso planeta, bom, se prepare, porque a história real é muito mais antiga, cheia de catástrofes, seres bizarros e momentos decisivos que moldaram tudo o que conhecemos hoje. Então já aproveita esse momento para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Deixa aquele like maroto que sempre ajuda a fortalecer o conteúdo. E agora, bora embarcar juntos nessa viagem até o início de tudo. Ou melhor, até os dias mais primitivos do nosso planeta. Começo da história. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, a Terra começou a se formar no meio de um caos cósmico. O Sol era cercado por poeira e rochas que colidiam entre si. E foi justamente esse processo de colisões constantes que deu origem ao nosso planeta. Mas olha, de início, a Terra era tudo, menos acolhedora. Uma verdadeira bola de fogo, coberta por magma fervente e sem qualquer chance de abrigar vida. Mas aí, algo gigantesco aconteceu. Um corpo celeste do tamanho de Marte, que hoje chamamos de Theia, colidiu violentamente com a Terra. Dessa colisão, surgiu a nossa Lua. Com o tempo, o planeta começou a se resfriar e por volta de 3,9 bilhões de anos atrás, a água líquida apareceu na superfície. Foi o primeiro passo para a vida começar a dar seus primeiros sinais. Esse período é conhecido como Eon Arqueano. Aliás, a história da Terra é dividida em 4 grandes eons: Adeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. E é justamente nesse último, o Fanerozoico, que começou há cerca de 542 milhões de anos, que a vida começou a se tornar visível e complexa. Daí o nome Fanerozoico, que significa justamente isso: vida visível. Era paleozoica, o começo da vida complexa. O Fanerozoico é dividido em 3 grandes eras: Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Vamos focar agora na primeira delas, a Era Paleozoica. O início dessa era se dá com o período Cambriano, entre 542 e 485 milhões de anos atrás. Foi nessa época que aconteceu a chamada Explosão Cambriana, um evento que mudou tudo. A vida, que era basicamente marinha, se diversificou de forma absurda em um curto espaço de tempo. Surgiram criaturas como os trilobitas, que dominaram os mares por milhões de anos. Eles tinham um corpo segmentado e olhos compostos, parecidos com os dos insetos atuais. Imagina só viver por mais de 300 milhões de anos e ainda encarar 2 extinções em massa. Mas mesmo assim, eles desapareceram muito antes dos dinossauros darem as caras. Logo depois, vem o período Ordoviciano, 485 a 443 milhões de anos. Os invertebrados marinhos continuavam dominando, e foi aqui que surgiram criaturas gigantes, como artrópodes com mais de 2 metros. O clima era úmido e ameno, mas no final desse período, grandes geleiras se formaram e uma extinção em massa eliminou cerca de 60% dos seres vivos da época. A vida começa a ir para a Terra. Na sequência, temos o período Siluriano, 443 a 416 milhões de anos. Algumas massas de terra começaram a emergir dos oceanos, e com isso, surgiram os primeiros peixes com mandíbula, além de insetos primitivos parecidos com aranhas e centopeias. Teve até escorpião marinho gigante, com mais de 2,5 metros. Medo? Imagina encontrar um desses hoje. Entre o Siluriano e o período seguinte surgem os Amonites, ancestrais das lulas, que viveram por muito tempo até serem extintos junto com os dinossauros. Depois vem o Devoniano, 416 a 359 milhões de anos atrás, também chamado de a Era dos Peixes. Nesse período, os primeiros anfíbios surgiram e pela primeira vez animais começaram a explorar de verdade o ambiente terrestre.
Foi quando apareceram também os primeiros insetos voadores. E um destaque vai para o Tiktaalik, um peixe com nadadeiras que já funcionavam como patas, permitindo que ele desse seus primeiros passos fora d'água. Era das grandes florestas e dos insetos gigantes. Agora chegamos ao Carbonífero, 359 a 299 milhões de anos. Um período marcado pelo surgimento de vastas florestas e pelas grandes jazidas de carvão. Foi aí que a vida na terra firme se consolidou. Surgiram os primeiros répteis, pássaros primitivos e mamíferos rudimentares. O oxigênio era abundante, o que fez com que muitos insetos ficassem gigantes, como libélulas do tamanho de um gato. E ao final desse período, surgiu um supercontinente, a Pangeia, onde todas as terras estavam unidas. O fim da Era Paleozoica, a maior extinção da história. O último período da Era Paleozoica é o Permiano, 298 a 252 milhões de anos atrás. Aqui, a Pangeia já estava formada, cercada por um único oceano, a Pantalassa. Foi um período de grandes mudanças climáticas e de uma das maiores extinções em massa da história da Terra, caindo a temperatura em até 4 graus. Depois a temperatura começou a voltar ao normal. Insetos gigantes, répteis terrestres e plantas com sementes, as gimnospermas, se espalharam por todo o canto. Nesse meio tempo surgiram criaturas estranhas como o Dimetrodon, um tipo de réptil com aparência de dinossauro, mas que era mais próximo dos mamíferos. Apareceram também os listrossauros, que pareciam uma mistura de porco com lagarto, e o Pterocephalian, um animal que parecia um rato gigante. Mas aí, por volta de 250 milhões de anos atrás, aconteceu a maior tragédia da história do planeta, a Grande Extinção. Cerca de 95% das espécies marinhas e 70% das terrestres foram extintas. A causa? Provavelmente intensas erupções vulcânicas que lançaram cinzas e gases na atmosfera, bloqueando a luz solar. Sem luz, as plantas morreram e toda a cadeia alimentar entrou em colapso. Um verdadeiro apocalipse natural. Um novo começo. Os dinossauros estão chegando. Apesar disso tudo, a Terra deu um jeito de se recuperar. Novas formas de vida surgiram com o tempo. E há cerca de 180 milhões de anos, algo mudou de vez. Os primeiros dinossauros começaram a surgir. E assim entramos na Era Mesozoica, também chamada de a Idade dos Dinossauros. Encerramento. E aí, curtiu essa verdadeira viagem no tempo? A Terra, antes dos dinossauros, era um lugar cheio de vida, mudanças e reviravoltas. Se você gostou desse conteúdo, já deixa aquele like que fortalece demais o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito e comenta aqui o que mais te impressionou nessa jornada.